Todos pensavam que ele era um fraco garoto de vila, mas ele acaba sendo a reencarnação do dragão mais forte, que foi injustamente morto pelos humanos muitos anos atrás. Mesmo tendo ajudado a humanidade a lutar contra várias bestas demoníacas no passado, o ódio dos humanos pelos dragões era tão intenso que enviaram um grupo de aventureiros incrivelmente poderosos para entrar na caverna do antigo dragão e prendê-lo completamente. O herói do grupo desferiu o golpe fatal, e o lendário dragão se perguntava por que os humanos queriam matá-lo, mesmo ele nunca tendo feito nada para prejudicá-los. No entanto, ele já tinha vivido o suficiente e pensou que morrer seria melhor do que continuar vivendo. Mas seu tempo neste mundo ainda não havia terminado, pois ele renasceu como um garoto em uma família de agricultores de uma pequena vila. Seus pais o chamaram de Dolan, e ele cresceu para se tornar um jovem bastante capaz, tentando esquecer que já foi um dragão em sua vida passada. As crianças eram consideradas adultas aos 15 anos neste mundo, o que seria um alívio para muitos, mas para Dolan significava que ele precisava viver por conta própria. Uma manhã, Dolan se encontrou com seu irmão de aparência esquisita, e juntos foram pescar no rio próximo. Seu irmão perguntou se ele realmente iria ao pântano no dia seguinte, pois coisas misteriosas estavam acontecendo por lá. No entanto, o capitão da guarda da vila estava ocupado jogando Red Dead 2 e não queria investigar. Depois de pegar uma quantidade absurda de peixes, Dolan voltou para a vila, onde encontrou uma garota atraente chamada Mal e um loiro idiota chamado Albert. Ambos ficaram impressionados com a quantidade de peixes que ele conseguiu pegar, enquanto Dolan agradeceu a Mal por ajudá-lo a treinar para enfrentar qualquer monstro no pântano. Dolan voltou para casa, salgou os peixes e os colocou para secar. Pouco depois, uma garota ruiva o chamou para o treinamento diário de magia. Ele foi até a casa de sua professora e usou um feitiço incrivelmente poderoso, impressionando a velha senhora, que afirmou que sua magia ofensiva era uma das melhores que já havia visto. Mais tarde, naquela noite, enquanto voltava para casa, Dolan encontrou uma jovem de cabelos brancos que parecia um nobre rico do século XIX. O velho chefe da vila apresentou a garota como Cristina, uma dama nobre que ficaria na vila por algum tempo. Dolan apertou a mão de Cristina e imediatamente percebeu que ela era incrivelmente habilidosa. Ele se perguntou o que ela estava fazendo ali, mas não tinha tempo para investigar, já que o sol estava se pondo. Ele correu para a casa dos pais para compartilhar a comida que havia coletado. Foi calorosamente recebido pela família, e sua mãe preparou um jantar delicioso como de costume. Depois do jantar, seu pai sugeriu que Dolan se casasse logo para que suas mãos pudessem descansar à noite, mas Dolan respondeu que queria aproveitar um pouco mais sua solteirice antes de sossegar. Na manhã seguinte, ele partiu para o pântano, apenas para descobrir que metade da vila estava lá para se despedir. Após várias horas viajando por florestas exuberantes, cheias de monstros e animais selvagens, ele finalmente chegou ao pântano, que estava verde e tinha um cheiro horrível. Ele analisou a água suja e percebeu que a energia elemental daquele lugar estava desequilibrada. Por isso ninguém consegue sobreviver ali. Antes que Dolan pudesse fazer algo, ele ouviu o som de folhas se mexendo e imediatamente se virou. Ele sabia que apenas um monstro muito forte poderia sobreviver àquelas condições, então pegou sua espada e se preparou para lutar. Porém, o monstro revelou-se uma linda mulher metade cobra, loira e de aparência excêntrica. Dolan não entendia o que estava acontecendo, já que ela era um tipo de monstro incrivelmente raro, que nem deveria estar naquela região. Além disso, a mulher cobra começou a agir de forma estranha, como se estivesse em um transe bizarro, o que só o deixou mais confuso. Ela disse que não estava ali para lutar, mas antes que pudesse explicar, um monstro gigante surgiu atrás dela e tentou esmagá-la com suas patas. Ela gritou por ajuda, e Dolan, prontamente, entrou em ação. Ele cortou as pernas do monstro antes de pegar a mulher e correr para longe. No entanto, o monstro parecia ser feito de lama, pois regenerou suas pernas facilmente, enquanto Dolan e a garota se escondiam atrás de um enorme cogumelo. Enquanto tentavam se proteger, a mulher começou a fazer perguntas, mas Dolan a mandou calar a boca porque precisava pensar em um plano. Pouco tempo depois, o monstro se afastou, dando-lhes um pouco de espaço para respirar. A mulher cobra perguntou, desesperada, o que aquele monstro estava fazendo ali. Dolan explicou que o monstro era um elemental de terra que parecia ter enlouquecido. Ele contou que aquela área costumava ser controlada pelos homens lagarto, que às vezes negociavam com os moradores da vila, mas ultimamente haviam desaparecido, possivelmente por causa daquele monstro. Em seguida, ele perguntou o nome dela. A mulher respondeu que se chamava Cel e que pertencia a uma raça de monstros conhecida como lamas. Dolan já tinha ouvido falar das lamas, famosas por sua beleza e por suas impressionantes habilidades mágicas. Ele perguntou se ela gostaria de lutar ao lado dele, mas Cel não estava muito confiante, dizendo que sua magia não era tão forte e que ela poderia acabar se envergonhando.
Dolan disse para ela não se preocupar, pois ele lideraria o combate e ela poderia oferecer suporte. Cell concordou, dizendo que faria o possível para ajudar, embora ainda não confiasse completamente em um humano que acabará de conhecer. Dolan deu o sinal, e os dois partiram para o ataque, saindo de seus esconderijos para enfrentar o monstro. A besta gigante reagiu imediatamente e disparou projéteis de lama contra Cell, mas Dolan a protegeu novamente, destruindo os projéteis com facilidade. Enquanto isso, Cell aproveitou a situação para lançar um feitiço poderoso, criando um círculo mágico vermelho do qual emergiu uma cobra gigante que começou a sufocar o elemental de terra. Cell começou a ter dificuldades para manter o feitiço, mas isso deu a Dolan a distração necessária para ganhar terreno contra o monstro. A criatura destruiu o feitiço da cobra e tentou atacar Dolan, mas ele conseguiu desviar e, em um movimento rápido, saltou sobre o demônio de lama, cortando-o ao meio com um golpe preciso. Cell ficou aliviada ao ver que haviam vencido, mas o monstro se desfez em lama, que acabou respingando nela, deixando-a completamente suja. Dolan correu imediatamente para verificar se ela estava bem. Dolan verificou rapidamente se Cell estava ferida e agradeceu pela ajuda em derrotar o elemental. Ele comentou que ela devia estar com frio e suja, sugerindo que deveriam procurar um lugar para se limpar. Ao cair da noite, eles encontraram uma pequena cabana. Dolan preparou o jantar enquanto Cell, com seu ar descontraído, perguntou se ele não tinha medo dela. Dolan respondeu que ela era diferente das outras lamas que ele já havia encontrado, que geralmente eram muito mais agressivas e desconfiadas de humanos. Intrigado, ele perguntou o que ela fazia tão perto dos assentamentos humanos. Cell explicou que havia recentemente completado 17 anos, tornando-se adulta, e que precisava partir em uma jornada para encontrar um marido. Ela revelou que as lamas são todas fêmeas, e portanto, precisam buscar um companheiro de outra raça. Cell contou ainda que as lamas surgiram quando uma mulher humana foi amaldiçoada e, devido a essa maldição, seus corpos carregam veneno que a maioria das pessoas não consegue tolerar, dificultando encontrar parceiros que sobrevivam ao contato. Dolan, distraído, ficou imaginando como seria possível se relacionar com uma mulher metade cobra, mas voltou à realidade quando Cell mencionou que seu pai também era humano. Decidido a impressioná-la, Dolan serviu um prato de sopa simples que havia preparado, explicando que era uma receita ensinada por sua mãe. Para sua surpresa, Cell adorou a sopa e comentou sobre o sabor. Juntos, eles compartilharam um momento tranquilo, e Dolan se lembrou de sua vida solitária no passado, antes de encontrar pessoas em quem podia confiar. Na manhã seguinte, ambos se prepararam para partir. Dolan decidiu que agiria com calma e não demonstraria desespero em impressionar Cell. Ele anunciou que retornaria para sua vila, enquanto Cell planejava continuar sua jornada ao sul em busca de um marido. Dolan sorriu, ponderando se seus caminhos voltariam a se cruzar, mas decidiu seguir em frente, sabendo que suas aventuras ainda estavam apenas começando. Logo depois, Dolan e a jovem ruiva Lovie começaram a aprender sobre poções mágicas com uma velha sábia. Ela explicou que, assim como a medicina comum, as poções mágicas exigem cuidado extremo no preparo, pois qualquer desequilíbrio nos ingredientes pode ser fatal. Lovie mostrou ser habilidosa e acertou a receita de primeira, enquanto Dolan, um tanto desajeitado, cometeu erros. A velha sábia repreendeu Dolan, dizendo que ele precisava ter mais controle sobre suas mãos se quisesse ser bem-sucedido, não só em alquimia, mas também em manter sua futura parceira feliz. Mais tarde, Dolan foi convidado para almoçar com a família de Ari, onde oraram para a deusa Miel. Durante o almoço, Dolan refletiu sobre como fazia muito tempo que não via a deusa. Após a refeição, ele encontrou Albert, um cavaleiro excêntrico, treinando crianças para se tornarem futuros guerreiros. Assim que viram Dolan, as crianças interromperam o treino para mostrar seu progresso, mas ele sugeriu que fizessem uma pausa. Foi então que Dolan sentiu a presença de um monstro vindo da floresta, indicando que novos desafios estavam a caminho. Dolan decidiu não contar a ninguém sobre a presença que sentiu e entrou sozinho na floresta à noite. Lá, descobriu que a sensação era, na verdade, Cell, que estava no meio de um banho de esponja. Ao vê-lo observando-a sem hesitação, Cell se assustou, gritou e caiu para trás. Dolan rapidamente a segurou, mas ela, envergonhada, cobriu seu corpo e mandou que ele parasse de olhá-la. Dolan, com uma atitude despreocupada, perguntou por que deveria desviar o olhar. Ele comentou que todos os seres vivos são atraídos pela beleza e que não deveria haver vergonha nisso. Essa resposta lhe rendeu um tapa na cara. Mesmo depois de se cobrir, Cell continuava irritada com ele. Dolan, sem entender o motivo da raiva dela, mudou de assunto e perguntou o que ela fazia ali. Cell explicou, melancólica, que todos os homens que conheceu em sua jornada eram covardes e tinham medo dela. Por isso, decidiu voltar para pedir a ajuda de Dolan.
Ele, acreditando que a sorte estava ao seu lado, comentou que também desejava vê-la novamente. Dolan, então, teve uma ideia para convencê-la a ficar mais tempo e perguntou o que ela achava de viver na vila com ele. Cel hesitou, dizendo que seria impossível porque as pessoas a viriam como um monstro. Dolan explicou que a vila já abrigava demi-humanos e povos bestiais, e que, com o tempo, ela seria aceita. Ele acreditava que, embora as pessoas pudessem ter medo no início, a personalidade gentil de Cel e sua aparência marcante logo conquistariam todos. Cel ficou encantada com a ideia de poder ser amiga dos humanos e aceitou alegremente morar com Dolan. Dolan comentou que viver com ele teria algumas vantagens para ela, inclusive a possibilidade de receber sua energia vital sempre que quisesse, algo que, segundo ele, era como um vício para as lamias. Estendendo a mão para Cel, Dolan transferiu um pouco de sua energia para ela, que sentiu uma onda de vitalidade percorrer seu corpo. Satisfeita e sorrindo, Cel ouviu os planos dele. Alguns dias depois, Cel começou a deixar presentes para os moradores da vila, como javalis e peixes deliciosos. Isso chamou a atenção do capitão da guarda, que, desconfiado, achava estranho uma lamia poderosa e perigosa deixar presas como oferendas. Ele decidiu informar os anciãos da vila, sugerindo que formassem uma equipe para matá-la. Alguns concordaram, mas outros sugeriram pedir reforços da capital. No entanto, a velha sábia da vila discordou, argumentando que decisões precipitadas não deveriam ser tomadas sem considerar todos os aspectos. Nesse momento, Ari entrou na sala carregando um pote estranho e informou que tinha feito a leitura da sorte, conforme a velha havia pedido. A sábia analisou os resultados e anunciou que o aparecimento de uma cobra era sinal de boa fortuna, pedindo que ninguém fizesse mal à lamia. Enquanto isso, Dolan, que estava cortando lenha do lado de fora, ouviu tudo e ficou radiante ao saber que a velha havia convencido todos a dar uma chance para Cel. Animado, ele correu para a floresta à noite para contar a boa notícia à lamia. Dolan tranquiliza Cel, afirmando que não há ameaças imediatas contra ela, e agora estão prontos para avançar para a fase final de seu plano. Na manhã seguinte, todos os guerreiros habilidosos da vila e os cavaleiros se reúnem para um treinamento conjunto. O capitão Balin explica sobre a criatura conhecida como Lamia, enfatizando que todos precisam estar atentos a ela. Porém, todos os indivíduos importantes da vila estão presentes, exatamente como Dolan precisava para executar a última parte de seu plano. A pessoa mais crucial para isso é a sacerdotisa, uma figura altamente respeitada na vila devido à sua magia de cura e purificação. Representando a igreja, ela possui o poder de julgar Cel como boa ou má. Dolan torce para que tudo corra bem e para que a sacerdotisa não veja Cel como uma ameaça. Do outro lado, na floresta, Cel treme de medo e expectativa. Na noite anterior, Dolan explicou seu plano, que envolvia ele se jogar no covil de monstros de baixo nível para que Cel pudesse salvá-lo. Ela ainda está insegura sobre como agir e se pergunta quando será o momento certo para intervir. Dolan também espera pacientemente por esse instante, até que um soldado surge correndo da floresta, dizendo ao capitão que encontrou um monstro. No entanto, o monstro ao qual o soldado se refere é, na verdade, um urso gigante com armadura, cuja mera visão faz todos os cavaleiros ficarem apavorados. O capitão Balin orienta que todos recuem devagar, pois enfrentar o urso seria como tentar parar um caminhão em movimento. As crianças começam a correr, mas um garoto ruivo tropeça e cai. O urso avança na direção dele. Dolan corre para salvar o menino, pensando que a única maneira de deter o urso seria usando seus poderes dracônicos. Mas, antes que ele chegue, Cel salta dos arbustos, protegendo Dolan e o garoto com seu corpo e sofrendo um ferimento grave causado pelas garras do urso. Todos ficam atônitos ao presenciar isso. Cel então encara o urso e usa seus poderes hipnóticos inatos para mandá-lo de volta à floresta. Dolan pergunta se Cel está bem, mas ela, irritada, questiona se ele é cego por não ver o sangue escorrendo de suas feridas. Nesse momento, o capitão Balin bate sua arma no chão, ordenando que Cel se afaste dos aldeões. Ele também pede que Dolan se afaste, mas este implora para que não machuquem Cel, lembrando que ela salvou sua vida e que não foi ensinado a retribuir bondade com crueldade. Balin decide interrogá-la antes de tomar qualquer atitude. Ele pergunta se foi ela quem deixou as oferendas do lado de fora da vila. Cel confirma e se curva diante dele, pedindo permissão para permanecer na vila. Ela explica que seguiu os costumes de sua espécie e partiu em uma jornada, mas a experiência foi solitária e assustadora. Cel diz que só quer ficar na vila por um tempo e promete que não tem ódio pelos humanos nem pretende machucar ninguém. O medo dos aldeões se dissipa, e Balin se volta para a sacerdotisa em busca de sua opinião. Ela, no entanto, permanece parada, com os olhos fixos no céu e lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma luz divina a envolve, trazendo uma mensagem da deusa MYL.
Após o término da mensagem, a sacerdotisa declara que Cel não é má e que a Deus ordena que os aldeões vivam em harmonia com ela. Em seguida, a sacerdotisa se aproxima de Cel e a acolhe calorosamente, dizendo que ela é bem-vinda. Cel levanta a cabeça para agradecer à sacerdotisa, mas desmaia repentinamente devido à perda de sangue. Dolan a segura antes que ela caia, e ela é levada às pressas para a vila para receber tratamento. No dia seguinte, Cel já está suficientemente recuperada, e Dolan, junto com os outros, a leva para sua nova casa, que vem equipada com uma cama totalmente mobiliada, almofadas e um brinquedo de pelúcia. Cel se emociona com o gesto dos aldeões e os agradece. Balin então diz que ele é quem deveria agradecê-la por salvar a vida de seu filho e se desculpa por ter apontado sua arma contra ela. Todos dão as boas-vindas a Cel na vila, e Dolan aproveita a oportunidade para se apresentar oficialmente a ela, fingindo que não se conheciam antes. Alguns dias passam, e Cel parece completamente integrada à vida na vila. Dolan, obviamente satisfeito com o sucesso de seus esforços, decide agradecer pessoalmente a Deus MYL. Naquela noite, ele projeta seu corpo astral e voa em direção ao céu noturno em sua forma de dragão. Ao chegar ao paraíso, a bela deusa Miro recebe calorosamente. Eles trocam algumas palavras, e Dolan agradece por salvar Cel de ser morta pelos aldeões. Mira responde que Theia parecia ser uma pessoa muito boa, por isso, ela não teve escolha a não ser ajudá-la. Dolan ainda acha incrível que uma deusa tenha reconhecido que ele é um dragão disfarçado em forma humana, mas Mira ri, dizendo que sua força vital sempre foi muito maior do que a das outras criaturas quando ele orava. Ela comenta que ele parecia tão cansado da vida quando estava em sua forma de dragão, que ficou surpresa ao vê-lo feliz e realizado como humano. Logo, Dolan retorna ao seu corpo físico, e na manhã seguinte, ele é acordado por uma animada Cel, que invade seu quarto dizendo para ele sair da cama. Dolan reclama que ela deveria bater antes de entrar, já que às vezes gosta de um momento privado antes de começar o dia. Cel se desculpa, mas insiste que ele precisa se levantar, pois o dia promete ser incrível. Mais tarde, é revelado que Chris, uma cavaleira, está prestes a enfrentar a vice-capitã Mal em uma partida de treino. Toda a vila se reúne para assistir ao duelo, enquanto os homens discutem sobre quem é a mais forte e independente. Durante o combate, Chris percebe que Mal está se contendo e a desafia a lutar com tudo. Mal aceita e ataca com velocidade total, usando sua adaga e espada. No entanto, Chris demonstra grande habilidade, bloqueando os ataques e aproveitando uma abertura para desarmar Mal, vencendo o duelo imediatamente. Depois de derrotá-la, Chris ajuda Mal a se levantar, elogiando-a como uma das melhores lutadoras com quem já enfrentou. Mal, corando, começa a questionar sua sexualidade. Mais tarde, naquela noite, Chris e Mal decidem ir até a taverna juntas, onde pedem algo para comer. No entanto, as garçonetes parecem estar mais interessadas em Chris, que tem uma aparência que lembra de um típico artista de K-pop. Logo depois, Balin e outros chegam à taverna. O capitão imediatamente convida Chris para beber com ele. Albert, o francês, a avisa para não aceitar o convite, explicando que Balin é um alcoólatra, semelhante ao pai dele, que vai beber até amanhã e depois bater na esposa. Mais tarde, Mal diz a Balin para se afastar, pois ela já tinha escolhido Chris, e Balin, então, decide recuar, começando a brincar com seus amigos enquanto eles gritam sim, papai. Mais tarde, naquela noite, Chris volta para sua cama, onde se deita e observa pela janela iluminada pela lua, vendo todos se divertindo com seus amigos. Ela se sente sozinha, sem amigos e sem interesse. Então, decide sair para a montanha e treinar à noite, afastando-se da autocompaixão. Porém, Dolan e Cel acabam a encontrando sozinha. Cel decide convidá-la para ir à sua casa e treinar juntas. Ao invés de mostrar uma área de treino, Cel a leva até sua cama, que está cheia de palha e almofadas. Cel pula nela e convida Chris a se juntar a ela também. Dolan, por sua vez, fica surpreso e diz que essas garotas estão sedentas e pede para Cel se controlar. No entanto, parece que Chris também está disposta a se juntar a elas, e rapidamente pula na cama. Dolan, então, decide ficar de pé, ao lado da parede, para ganhar alguns pontos de estilo. Cel fala sobre como está adorando a vila e espera que Chris também esteja se divertindo. Ela menciona que Chris deveria beber o leite que a esposa de Balin faz, dizendo que todos na vila adoram esse leite. Chris fica um pouco desconfortável com isso, mas acaba deixando para lá. Dolan começa a falar como a vida na vila é difícil e honesta, mas as garotas não estão interessadas em suas palavras, e ao invés disso, puxam Dolan de volta para a cama para mais diversão. Na manhã seguinte, Dolan vai até a taverna, onde todos estão bebendo o leite que a esposa de Balin acaba de espremer. Balin, então, desafia qualquer um a beber mais leite que ele.
Chris chega à taverna e é recebida calorosamente pelos moradores, enquanto Balin a chama para provar o leite de sua esposa. Chris decide tentar e entra no jogo, bebendo uma caneca inteira de uma vez só. Ela percebe que o leite é realmente fresco. Balin, empolgado ao ver Chris beber, desafia-a para uma competição de bebida. Eles começam a beber um copo após o outro, enquanto a esposa de Balin fica preocupada, temendo que ela perca uma medida do leite. No final, Balin se revela só conversa fiada, pois não consegue mais beber e acaba perdendo para Chris, que não tem dificuldades para manter o leite. Depois de algum tempo, Dolan leva as duas de volta para sua fazenda para fazer um trabalho pesado. Cel fica feliz em ajudar, plantando batatas de maneira desordenada, enquanto Chris começa a socar o solo sem motivo algum. Antes que Dolan possa ensiná-la, um dos guardas corre até eles e avisa que devem ir imediatamente até o portão da vila. Eles começam a correr e logo encontram Balin e outros aldeões já no local. Ao chegarem, um comissário de fora rapidamente cerca Dolan e Cel com guardas, perguntando se eles foram os responsáveis por trazer uma monstro lamia para as terras que pertencem ao rei. O padre da vila imediatamente afirma que a lamia foi verificada pela própria oráculo da vila, que confirmou que suas referências estavam corretas e que ela não era maligna. No entanto, o comissário afirma que não duvida das intenções da deusa Mel, mas que, para viver como cidadã do país, ela deve seguir os procedimentos do governo. Dolan acha isso suspeito e pede ao comissário para acompanhá-los até a capital, o que é prontamente aceito. Assim, Dolan e Cel são escoltados pelos guardas reais até a capital. Chris começa a ficar preocupada com a situação e decide que deve se encontrar com a diretora de sua academia, que tem grande influência sobre o governo. Usando seus feitiços para aumentar sua velocidade, ela parte para a capital sozinha. Ela chega à capital antes de Dolan e Cel, que ainda estão viajando na carruagem, e marca uma reunião com a diretora elfa chamada Olivia. Ela pede que Chris se sente e afirma que Cel não será eliminada, pois tem a bênção de Mirail, mas informa que um mago importante do governo chamado Casey vê Cel como uma ameaça devido a alguns sequestros recentes. Chris afirma que Cel nunca faria algo assim, e Olivia concorda, dizendo que a lamia não tem nada a ver com os desaparecimentos, mas suspeita que Casey queira matar Cel ilegalmente por algum outro motivo. No entanto, ela planeja interferir e salvar a vida de Cel. Enquanto isso, a carruagem de Dolan para no meio do nada, e o comissário chama para fora para dar uma dica chocante antes de levá-los até Casey, a bruxa sinistra, que os recebe com um sorriso falso e manda o comissário cumprir suas obrigações dentro da mansão. Os servos de Casey preparam um banquete para os convidados, e ela diz a Cel para se sentir à vontade para comer o que quiser, pois deve tratá-la bem por tê-la chamado repentinamente. Cel agradece, dizendo que, quando o soldado apareceu, pensou que a matariam, mas Casey diz que isso não é verdade, pois ela não tem planos de matar alguém tão inocente e bonita como Cel. Enquanto começam a comer, Casey comenta que já viu muitas lamias no passado, mas Cel é a mais bonita de todas, dizendo que gosta de tudo nela, especialmente sua pele impecável e escamas bonitas. De repente, ela revela suas verdadeiras intenções, dizendo que quase tem vontade de comer Cel viva. Cel fica chocada com isso, mas antes que possa reagir, as drogas misturadas na comida fazem perder a consciência, assim como Dolan. Enquanto isso, o comissário chega ao escritório de Olivia, e Chris fica chocada ao vê-lo. Ela pergunta onde estão Dolan e Cel, mas ele a ignora, como se fosse uma pessoa desimportante, e diz que precisa falar com Olivia em particular. Ela pede para que ele deixe os formalismos de lado e permita que Chris descubra o que está acontecendo. O comissário revela que há uma maga na cidade, com mais de 300 anos, que eles suspeitam ser a responsável por tudo isso. A maga é humana e acredita-se que ela esteja imitando uma quimera, roubando os corpos de jovens mulheres para se manter jovem para sempre. E desta vez, ela se interessou por Aya. Chris entra em pânico, juntando as informações, e o comissário diz que não tem muito tempo se forem salvar sua amiga, que está no porão da casa de Casey. Na mansão, Casey está pronta para realizar seus experimentos em Cel. Ela admira sua beleza e força vital, e então pega uma lâmina para lhe tirar a pele antes de fazer qualquer outra coisa. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer mal, Dolan a interrompe, dizendo para a bruxa parar. Ele se solta das amarras, e Casey pergunta se ela errou a dosagem do remédio. Dolan dá a ela a mesma atenção que daria a um pedido de doação do Wikipédia, e começa a examinar o círculo mágico no chão. Ele percebe o acordo da bruxa e pergunta quantas pessoas ela matou. Casey responde que parou de contar depois de 100 e Dolan pergunta o motivo. Ela diz que ama tudo que é belo e quer tudo para si mesma, então simplesmente coleciona tudo que encontra de bonito e usa para se aprimorar. Dolan sabe que esse feitiço é proibido e pergunta se ela fez um acordo com o diabo para prendê-lo. Casey confirma e então diz que obteve partes de seu corpo de várias criaturas.
No entanto, ela está começando a se cansar de sua pele antiga, que começou a se soltar, por isso planejava substituí-la pela pele de uma lamia. Ela afirma que assim pode se tornar ainda mais bonita. De repente, Cell pergunta se ela trouxe até ali só para isso. Ao ver que Cell ainda está acordada, Casey se pergunta se o remédio que ela usou era tão fraco assim. Cell corre até Dolan e pergunta à bruxa se ela fez as outras mulheres acreditarem nela também, antes de traí-las. Casey diz que elas estavam fadadas a viver vidas miseráveis de qualquer forma, mas que as salvou ao colocar sua beleza para um uso melhor. Cell tem lágrimas nos olhos ao ouvir tais coisas e diz que o antigo comissário estava certo sobre ela. Casey fica um pouco surpresa ao ouvir seu nome e então Dolan tira de seu ouvido um dispositivo de comunicação que estava transmitindo toda a conversa deles para o comissário e outros. Casey ainda não consegue entender o motivo disso, quando de repente a parede é destruída e Olivia entra com sua unidade. Chris vai até verificar como estão seus amigos, e o comissário ordena que os soldados prendam Casey. Olivia pede desculpas a Dolan e Cell por usá-los como iscas, mas ela precisava de provas dos crimes de Casey para poder puni-la. Olivia e Chris dizem a Casey que ela não pode se tornar bonita roubando os outros, e que a única coisa que pode ajudá-la é um renascimento. Casey fica furiosa ao ouvir isso, pois insultaram sua luta de toda a vida para se tornar mais bonita. Ela nasceu realmente feia e seus pais a abandonaram para ir buscar leite, pois não queriam ver seu rosto. Quando ela percebeu que era feia, Casey surtou e começou a atacar todas as pessoas bonitas que encontrava, para roubar o que havia de mais atraente nelas. Com sua nova beleza, ela atraiu a atenção dos demônios, e com a ajuda deles, suas ambições e crueldade cresceram ainda mais. Agora que seu plano foi frustrado, Casey fica muito irritada e decide usar seus 300 anos de pesquisa para destruir todos os seus inimigos. Ela de repente se transforma em uma criatura enorme e feia, e ataca Cell. No entanto, Dolan a coloca em segurança, e ela começa a atacar os soldados com seus tentáculos, e esses imbecis nem conseguem se defender. Cell usa seus olhos amaldiçoados para parar Kai, dando aos soldados uma chance de fugir. No entanto, parar algo tão grande rapidamente drena seu poder, e Kai a ataca. Chris se coloca na frente de Cell e corta os dedos de Kai, mas ela imediatamente os regenera. Chris desperta o verdadeiro poder de sua espada e corre em direção a Kai, cortando seus braços e tentáculos com precisão. Isso deixa Kai furiosa, e ela invoca centenas de olhos sobre seu corpo para usar magia negra. Chris consegue bloquear isso de alguma forma, enquanto Dolan desenha um círculo mágico no chão e diz às garotas que ele vai cuidar de tudo a partir dali. Chris confia nele e recua. Olivia percebe que Dolan desenhou 2 círculos mágicos no chão para usar um feitiço de ataque e um feitiço de barreira ao mesmo tempo. Ele ativa seus feitiços mágicos, cobrindo Kai com uma barreira e, em seguida, disparando flechas mágicas nela. O corpo de Kai se desintegra devido ao ataque, e então a barreira se comprime e explode, deixando nenhum vestígio dela. No dia seguinte, Dolan e Cell estão na mansão de Olivia, onde ele começa a tutorar Cell, porque ela precisa fazer um exame escrito para obter sua documentação. Cell se desculpa por tê-los preso na mansão naquela noite, porque usou seus olhos amaldiçoados. Dolan diz que não é nada demais e começam a tomar chá. Logo, Chris chega para verificar o progresso de Cell, e não muito depois, Olivia e o comissário também chegam lá. O comissário se desculpa com Cell e Dolan por tê-los envolvido no incidente com Kai, e Cell fica envergonhada. Dolan e Cell dizem a ele que não se importam, pois tudo terminou bem graças às informações e ao antídoto que ele lhes deu anteriormente. O comissário então entrega os documentos de Cell, permitindo que ela fique na aldeia sem fazer nenhum exame, o que a deixa muito feliz. Depois disso, Olivia leva Dolan para conhecer um homem chamado Denzel, que é filho da velha bruxa da aldeia. Denzel e Dolan colocam a conversa em dia, e então Cell se apresenta a ele. Denzel diz que sua mãe escreve sobre ela em suas cartas, então ele a conhece. Ele então oferece para dar uma volta pela cidade para Cell, e ela aceita com alegria. No entanto, ela percebe a dura verdade de como todos têm medo dela quando tenta ajudar um menino no mercado. Dolan vem para confortá-la, e ela sugere que comprem presentes para todos na aldeia e voltem para lá. Mais tarde, Dolan e Cell estão prestes a partir para a aldeia quando Denzel e Olivia trocam olhares antes de convidar Dolan para se juntar à academia. Denzel diz que ouviu sobre o extraordinário poder mágico dele, que poderia ser refinado ali, mas Dolan diz que está ocupado com as coisas da aldeia no momento. De repente, Olivia se aproxima de Dolan e sussurra que consegue perceber que sua alma é diferente. Ela diz a ele que, se ele quiser usar seus poderes para ajudar as pessoas, deveria vir ampliar seus conhecimentos na academia. Denzel também lhe diz que, se aprender mais, poderá proteger melhor a aldeia. Dolan diz que vai pensar sobre isso, e Cell fica triste, pensando que logo estará longe dele.
Depois disso, Dolan e Chris ajudam no treinamento das crianças da aldeia, enquanto Cel e Balin observam de longe. Cel de repente começa a lembrar da oferta que Dolan recebeu para se juntar à academia. Ela se preocupa que ele a deixe para trás e vá para algum lugar distante enquanto ela está perdida em seus pensamentos. As crianças da aldeia começam a brincar com sua cauda, e ela corre atrás delas. Dolan pensa que Cel se tornou uma parte importante da aldeia agora e deseja que as coisas continuem assim. Justo então, a exausta Chris se aproxima dele com um pedido para explorar a floresta com ela. Ela explica que há muitos monstros poderosos e ferozes na floresta e quer testar suas habilidades contra eles. Dolan diz a ela que não deve se aventurar na floresta sem uma boa razão, e Chris diz que um dos aldeões lhe contou que não pode levar seus porcos para pastar na floresta devido aos monstros. Ela diz que se tornará uma guarda-costas para os porcos, porque é o mínimo que pode fazer para ajudar os aldeões de qualquer maneira que puder. Dolan suspira, se perguntando por que Chris está tão desesperada para entrar na floresta a ponto de oferecer para guardar porcos, mas ele decide acompanhá-la. Logo, um rebanho de porcos se aventura na floresta, guardado por Dolan, Chris, Balin e alguns cavaleiros, o que me lembra nossos políticos, de qualquer forma. Cel observa os cavaleiros, que estão usando armaduras pesadas, e Dolan explica que recentemente alguns monstros incomuns foram avistados na floresta, por isso precisam tomar precauções extras. Logo, eles chegam ao local de pastagem, e enquanto Dolan e as meninas ficam para trás para vigiar os porcos, Balin lidera seus homens para patrulhar a área. Um dos porcos se aventura nos arbustos, e o cavaleiro gordo corre atrás dele para trazê-lo de volta. Para seu choque, o porco ferido é arremessado em sua direção por um poderoso tigre de lâmina. O guarda mija nas calças diante desse poderoso monstro, que acha que ele é outro porco, então o ataca. Felizmente, Balin chega a tempo e bate na cabeça do tigre com seu enorme martelo. Ele adverte o soldado a ter mais cuidado com seu entorno e, ironicamente, falha em perceber uma enorme formiga preta que se aproximou sorrateiramente atrás dele. O monstro formiga o ataca, e parece que é demais para Balin lidar. Dolan e as meninas ouvem os gritos de Balin e imediatamente correm até ele, só para descobrir que ele já foi derrotado pela formiga gigante. A formiga pula em direção a Dolan a seguir, mas ele a bate com uma bola de energia. Chris pergunta a ele que tipo de monstro é aquele, e Dolan responde que não é um monstro, mas um demônio do submundo. Este é apenas um explorador de baixo nível, mas ainda assim é muito poderoso para guerreiros comuns lidarem. Chris pergunta como ele sabe tanto sobre demônios, e ele responde que leu sobre eles nos livros da velha bruxa. Ele então diz a Chris que vai prender o monstro e ela deve usar a chance para derrotá-lo. Ela concorda e corre à frente, enquanto Dolan atinge o demônio formiga com um disparo mágico para enfraquecê-lo. Chris aproveita essa chance e corta a cabeça da formiga. Ela ainda não consegue acreditar que lutou contra um demônio, e então Dolan pede a ela para não contar aos aldeões sobre o demônio. Eles chegam à aldeia, e à noite todos se reúnem na casa do chefe da aldeia. Ele retorna da casa de Balin, depois de verificar como ele está, e diz a todos que Balin ainda está inconsciente. Sua vida não está mais em perigo, enquanto os aldeões discutem sobre o monstro desconhecido que foi forte o suficiente para derrotar o capitão dos soldados da aldeia. A velha bruxa chega com boas notícias. Balin voltou a seus sentidos e deve se recuperar em breve, mas a velha bruxa percebe que ele foi ferido por um monstro mais poderoso do que até o tigre de lâmina. Dolan diz que algo ruim está acontecendo na floresta e se oferece para investigar o caso, mas a velha bruxa lhe diz que devem viver em harmonia com a natureza, não importa o que ela jogue em seu caminho. Ela tenta convencê-lo de que o monstro que atacou Balin faz parte da natureza e só os atacou porque estavam invadindo seu território. Dolan diz que ao menos deve investigar o problema, porque isso pode se tornar algo mais sério no futuro. A velha bruxa concorda em enviá-lo para a floresta, mas com a condição de que ele leve alguém com ele. Chris se oferece para esse papel, mas o chefe da aldeia recusa, dizendo que não podem arriscar sua vida ou não seriam capazes de enfrentar o diretor da academia, que a colocou sob seus cuidados. Cel estava esperando por essa oportunidade e imediatamente se levanta dizendo que irá com Dolan e que ele não pode recusá-la. Após ver a determinação em seus olhos, no dia seguinte, Dolan e Cel arrumam suas malas e seguem para a floresta. Para seu choque, eles encontram Chris já esperando por eles lá, pois ela não é do tipo que fica parada. Dolan pergunta a ela por que está lá, quando o chefe da aldeia recusou enviá-la, e ela responde que gosta da aldeia, por isso também quer protegê-la de ameaças. Logo, o grupo encontra alguns monstros-aranhas gigantes, enquanto derrotam as aranhas, outro monstro aparece. Chris está pronta para lutar, mas Cel resolve a situação sem violência, oferecendo uma maçã para o gorila com chifres. Chris fica chocada e se pergunta de onde Cel tirou essa aura de domadora, mas quando olha para Dolan, ela percebe que os filhotes do gorila estão subindo nele como se fosse a árvore favorita deles.
Eles decidem fazer uma pausa para o almoço e compartilhar sua comida com a família do gorila. Chris pergunta a Cel se ela não tem medo de monstros, e Cel a lembra de que ela também é um monstro. Ela então pede a Chris para tentar alimentar os filhotes do gorila e começa a achá-los fofos também. Dolan entende que os gorilas, assim como as aranhas que enfrentaram antes, foram expulsos de seus territórios por um monstro poderoso. Ele fica pensando no monstro que os aterroriza enquanto come, e então Cel de repente observa que Chris parece graciosa, mesmo quando está comendo uma simples fatia de pão. Dolan concorda, dizendo que Chris é elegante e graciosa, o que faz ela ficar vermelha de vergonha. Isso faz o complexo de insegurança de Cel surgir e ela imediatamente pede a Chris para compartilhar seu segredo de ser tão encantadora, para que ela possa usá-lo para encontrar um bom marido. Dolan lhe diz que ela não precisa fazer nada de especial, porque ela já é encantadora o suficiente, e Cel começa a corar fortemente enquanto pensa que Dolan quer que ela seja sua esposa, vivendo uma vida conjugal feliz em sua imaginação. Chris e Dolan sentem a presença de um demônio nas proximidades, e de repente uma bola é jogada em direção a eles, e dentro dela está uma fada inconsciente. Logo depois, outra formiga demoníaca chega lá, e Dolan imediatamente corre em sua direção enquanto instrui Cel a levar os monstros para um lugar seguro. Chris vem apoiá-lo e, juntos, derrotam a formiga demoníaca, mas Dolan sente que mais delas estão se aproximando. As formigas demoníacas estão espalhadas ao redor deles, e duas correm em direção a Cel. Dolan as derruba com suas flechas de energia, e Chris corre para derrotar os demônios restantes naquela direção. Outra formiga demoníaca avança contra Dolan, e no último momento, sua parceira, que estava escondida atrás dela, salta à frente. Dolan enfia sua espada na formiga no chão, e para a que estava no ar, ele transforma seu braço em uma mão de dragão e a destrói. Chris finaliza a formiga demoníaca, mas então outra ataca por trás. Ela não consegue reagir a tempo, mas felizmente Cel usa sua magia para derrotá-la. Depois disso, eles acordam a fada e perguntam se ela está bem. Ela agradece por terem a salvo e se apresenta como Maul. Ela diz que as formigas demoníacas estavam atrás dela, e Dolan percebe que alguém de autoridade maior as havia enviado para isso. Maul diz a Dolan e às meninas que precisa da ajuda delas, pois todos estão em grande perigo. Justo quando ela diz isso, todos sentem que estão cercados, mas não pelos demônios. Chris está prestes a sacar sua espada, mas Dolan a impede. Ele não sente hostilidade das criaturas que os cercam e, em vez disso, parece que estão cautelosas com eles. Então, ele coloca sua espada no chão, e Chris o segue. De repente, uma tribo de elfos da floresta aparece por trás dos arbustos. Seu líder salta à frente e diz a Maul que veio para resgatá-la. A atmosfera fica tensa, e Dolan e as meninas ficam bastante desconfiados dos elfos. Maul vai até o líder dos elfos, chamado Gil, e lhe diz que eles são boas pessoas que a salvaram. Enquanto isso, Dolan percebe que estão na floresta dos elfos. Ele assegura às meninas que não precisam temer nada, pois não estão ali para lutar, mas pede que fiquem atrás dele, caso necessário. Gil então se aproxima e agradece por salvarem sua amiga Maul. Eles ficam surpresos, pois não esperavam isso, mas então o líder dos elfos diz que aquela floresta é território deles e outras espécies não são bem-vindas ali. Ele pergunta por que vieram até lá, e Dolan explica toda a situação. Gil diz que entende que eles não perceberam que entraram no território dos elfos enquanto investigavam e não os responsabilizará por isso. No entanto, pede que saiam imediatamente da floresta, pois as coisas não estão boas ali no momento. Dolan pergunta se ele está falando dos soldados demoníacos, e Gil fica furioso, dizendo que, mesmo agora, estão no meio de uma guerra com os demônios. Ele começa a voltar, mas então, de repente, Chris corre em direção a ele. Ela aparentemente não tem nenhum senso de civismo e o agarra enquanto pergunta sobre a situação da guerra. Os arqueiros elfos apontam suas flechas para ela, mas Dolan e Cel a puxam para trás rapidamente. Apesar disso, Chris continua dizendo a Gil que toda a área pode estar em perigo devido ao ataque demoníaco, então deveriam ser permitidos ajudar os elfos. Os elfos ficam surpresos com isso e param de vê-la como uma ameaça. Dolan e seu grupo foram vistos em ação, levando os elfos a acreditarem que eles poderiam realmente ajudar. Enquanto isso, Dolan junta as informações obtidas de Gil e percebe que deve haver um portal para o reino demoníaco em algum lugar da floresta. Ele tem certeza de que ainda não está completamente aberto, pois, do contrário, haveria um grande número de soldados demoníacos no local. Determinado a destruir o portal antes que ele se abra totalmente, mesmo que isso signifique revelar sua identidade como dragão e ser exilado de sua aldeia, Dolan decide agir. Ele se aproxima de Gil e pede para lutar ao lado deles, mesmo que isso signifique quebrar as regras.
Gil fica hesitante, mas seu irmão mais novo, Fou, aparece e o lembra de que as vidas do povo são mais importantes do que regras criadas por algum velho bêbado milhares de anos atrás. Outros elfos também demonstram confiança em Dolan e seu grupo, e Gil decide aceitar a oferta. Ele está prestes a apertar a mão de Dolan quando, de repente, um pilar de energia negra surge no meio da floresta, provocando um forte terremoto. Enquanto todos ficam perplexos e aterrorizados, Dolan é o único que percebe que o portal para o reino demoníaco se abriu completamente. Os elfos decidem voltar para a aldeia, e Dolan usa um feitiço de vento para aumentar a velocidade do grupo. Ao mesmo tempo, 3 cavaleiros demoníacos emergem do portal com a missão de preparar o terreno para que seu rei conquiste a terra e obtenha um valioso tesouro. Eles estão animados com a missão, mas percebem que um dos seus ainda não chegou. Para passar o tempo, o vampiro LY sugere um jogo. Ele sente o cheiro de elfos por perto e propõe que quem os encontrar possa matá-los como quiser. O demônio meio lagarto aceita a proposta com entusiasmo, enquanto o demônio gigante em armadura se recusa, focado em sua missão, sendo chamado de estraga-prazeres pelos companheiros. O demônio meio lagarto logo encontra os elfos lutando contra formigas demoníacas e se apresenta como o cavaleiro demoníaco Jod, o melhor usuário de lança do reino demoníaco. Ele declara guerra aos elfos, transformando sua mão em uma lança e avançando contra a aldeia. Apesar das tentativas dos elfos de derrubá-lo com flechas, nenhuma delas atravessa sua armadura espessa. Jod ataca a fortaleza com sua lança, causando um grande dano, e encontra um soldado elfo isolado. Quando se prepara para atacá-lo, é surpreendido por vinhas espinhosas e resistentes que o imobilizam. Jord tenta se soltar, mas não consegue, pois a feiticeira gótica Diodora, experiente no uso de cordas, está no controle. Enquanto isso, Dolan e seu grupo enfrentam um enxame de formigas demoníacas. Os elfos atiram flechas, e Dolan usa um feitiço poderoso que dispara uma chuva de flechas energéticas, destruindo dezenas de inimigos com um único golpe. Ao mesmo tempo, Cell mantém os inimigos à distância com seus olhos malignos. Gil abre um atalho para a aldeia e lidera os elfos por ele, pedindo que o grupo de Dolan venha rapidamente. No entanto, eles decidem lidar com as formigas demoníacas primeiro. Dolan entrega às garotas algumas pedras mágicas que encontrou no pântano há muito tempo. Usando o poder delas, eles liberam poderosos feitiços de vento e terra para esmagar muitos demônios de uma vez. Dolan finaliza o trabalho usando uma poderosa magia de explosão e, em seguida, junta-se a Gil e aos outros no atalho de volta à aldeia. Lá, a gótica Diodora mantém Jod preso e declara que ele não será perdoado por seus pecados contra as criaturas e as pessoas da floresta. Jod ri, dizendo que a única culpa deles era serem fracos, e foi por isso que morreram. Diodora responde que ele também é fraco e agora enfrentará sua morte. Ela desfere o golpe final contra o demônio meio lagarto, mas suas vinhas começam a se desintegrar em pó enquanto a vampira Raya aparece. Raya repreende Jod, dizendo que ele é impaciente e estúpido, por isso foi procurá-lo. Ela se apresenta e desafia Diodora, afirmando que, embora poderosa, a feiticeira não será capaz de derrotá-la. Diodora decide mostrar todo o seu poder invocando os espíritos das flores, mas eles não atendem ao seu chamado. Ela entra em pânico, sem entender o que está acontecendo, e Raya joga um punhado de flores no ar, revelando que já havia lidado com todos os espíritos das flores. Ela narra, com desprezo, como matou os espíritos um por um, ouvindo seus gritos de dor e pedidos de ajuda, o que enfurece Diodora. A gótica declara que os espíritos das flores eram seus amigos e lança um ataque total contra Raya, que cria uma barreira negra para bloquear o ataque. As vinhas de Diodora imediatamente apodrecem e se desintegram enquanto Raya revela que também é um espírito de flor, mas uma flor do reino demoníaco, que se alimenta de sangue e almas. Ela espalha sua aura sombria, e a gigantesca vinha de rosa sobre a qual Diodora estava de pé se desintegra. Diodora salta para um lugar seguro e continua a atacar, mas Raya afirma que é inútil. Apesar disso, uma vinha escondida consegue ferir Raya, o que a deixa furiosa por ter seu rosto machucado. Ela jura matar a bruxa da Rosa Negra, e Diodora retribui o sentimento. Enquanto as duas se encaram intensamente, Jod interrompe, lembrando-as de que ele ainda está ali. Ele avança contra Diodora, rompendo sua parede de vinhas espessas. Aproveitando a oportunidade, Raya também a ataca. Diodora tenta desviar, mas é atingida, sofrendo uma queimadura severa causada pelo golpe de Raya, que faz sua mana vazar continuamente. Diodora teme que vá morrer antes de vingar seus amigos, mas sente que isso já não é mais possível. Os 2 cavaleiros demoníacos avançam contra ela, e Diodora se resigna ao destino. Porém, de repente, um objeto luminoso cai do céu, surpreendendo a todos. Ele aterrissa próximo aos 2 demônios, que rapidamente se afastam. Enquanto todos, incluindo Diodora,
tentam entender o que está acontecendo. A luz diminui, revelando Dolan, para o choque geral. Ninguém esperava que um humano entrasse na luta dessa maneira. Dolan se vira para ajudar Diodor a se levantar, mas, nesse momento, Jord tenta atacá-lo pelas costas, transformando sua mão em uma lança para atacá-lo, mas, de repente, Chris aparece e bloqueia o ataque. Dolan tenta aproveitar a oportunidade para decapitar o Cavaleiro Demônio. No entanto, Jord consegue recuar, sofrendo apenas um corte superficial antes de se afastar. De repente, Rai aparece atrás de Dolan e o ataca, mas uma flecha disparada pelos elfos atinge e a afasta dele. Raya consegue segurar a flecha, mas fica furiosa por alguém ter ousado atacá-la. Dolan decide acabar com ela rapidamente, mas a floresta treme novamente quando um pilar de poder mágico irrompe do portal. Raya ri, anunciando que o membro mais forte do grupo deles finalmente chegou. Jord quer eliminar os humanos antes que ele chegue, mas de repente percebe que está incapaz de se mover devido ao poder de Cell. Ela desce as escadas e transforma sua raiva em poder, invocando uma cobra de 7 cabeças para atacar Jord. Raya corre em direção a Cell para sugar seu poder mágico, mas Dolan usa um poderoso feitiço de explosão para lançá-la alto no ar, permitindo que Diodora jogue ao chão com uma de suas vinhas. Enquanto isso, Cell prende Jord com suas cobras mágicas, e Dolan carrega um poderoso feitiço de fogo para finalizá-lo. De repente, Dolan sente outro inimigo poderoso atacando a vila e redireciona o feitiço para essa nova ameaça. Da fumaça da explosão, surge um enorme cavaleiro demônio chamado Jiren. Ele aparece ao lado de Cell e diz que seu mestre a quer e que ela não pode recusar. Assustada, Cell enfraquece sua magia, permitindo que Jord rasgue as cobras mágicas e declare que Cell é sua presa. Ele a ataca, mas Dolan corre para ajudá-la. No entanto, Chris é mais rápida e desvia o ataque do demônio. Jord fica impressionado com a força dela e afirma que será mais divertido matá-la. Chris responde dizendo que ele deveria aproveitar sua diversão enquanto morre em suas mãos. Chris desperta o poder de sua espada mágica, sobe rapidamente nas costas de Jord e o apunhala. Enfurecido, ele tenta atacá-la novamente, mas Chris o golpeia outra vez enquanto Cell usa sua magia para invocar uma mão de pedra e restringir Jiren. Cell pede que Dolan a deixe lidar com ele e lança um ataque mágico sombrio, mas Jiren sai ileso. Ela invoca o feitiço das cobras de 7 cabeças novamente, mas Jiren apenas ri, dizendo que parece uma massagem. Cell tenta sufocá-lo com as cobras, mas Jiren provoca, dizendo, mais forte, mamãe. Ele a provoca, afirmando que ela não está pronta para o campo de batalha porque não está preparada para matar. Ele despedaça as cobras com seu machado e ataca Cell, mas Dolan bloqueia o golpe. Dolan carrega sua mão com magia e soca Jiren para longe, deixando o demônio impressionado com sua força. Dolan afirma que a batalha já acabou. Nesse momento, o último cavaleiro demônio pousa no local, e Dolan percebe imediatamente que ele é extremamente forte. Jiren recua, deixando o novo adversário assumir a batalha. Dolan nota que este não é um demônio bárbaro que luta apenas por diversão, em vez disso, parece ser um viciado em batalhas que adora enfrentar oponentes fortes. O quarto demônio reconhece a força de Dolan por ter ferido um de seus iguais. Ele saca suas enormes espadas, declarando que aproveitará essa luta ao máximo. Dolan investe contra o demônio, e seus espadões colidem em uma troca intensa de golpes. O demônio fica impressionado com a força de Dolan e comenta que ele lembra alguém, mas garante que não podem estar relacionados. Ele então ataca Dolan com ambas as espadas, mas Dolan desvia o golpe usando suas habilidades dracônicas, chocando o inimigo. Dolan percebe que o demônio notou seu truque e o ataca novamente, sem dar chance para que se recupere. O demônio tenta contra-atacar, mas Dolan lança um feitiço explosivo a queima-roupa. Apesar disso, o demônio sobrevive. Dolan comenta que ele parecia diferente dos outros demônios desde o início, superando-os imensamente em poder. Isso só seria possível se o demônio fosse um deus caído. O demônio, impressionado, reconhece a perspicácia de Dolan e nota que ele também guarda segredos, mas decide lutar com armas em vez de palavras. Dolan entende que não pode derrotar o demônio em sua forma humana, mas, se transformar em dragão, o poder poderia destruir a Vila dos Elfos. De repente, o demônio avança com ataques impetuosos, empurrando Dolan para trás, mas Dolan encontra uma brecha e contra-ataca. Contudo, o ataque é raso, e o demônio ri, afirmando que é seu dia de sorte por enfrentar um inimigo tão forte. Ele começa a carregar sua mana, enquanto Raya e Jord se juntam a ele, dizendo a Dolan que ainda estão na luta. Cell e Chris tentam ajudar Dolan, mas Jiren bloqueia o caminho delas. Rafa e Jord lançam um ataque combinado contra Dolan, que, instantaneamente, invoca suas asas de dragão, gerando um vento poderoso que dissipa os ataques. Ele então dispara um projétil mágico que derruba os dois.
Enquanto isso, o quarto demônio termina de carregar sua magia. Ele finca uma espada no chão, aponta outra para o céu e começa a entoar um feitiço. Ele avisa Dolan que só o considerará um inimigo digno se sobreviver ao ataque, lançando então um golpe que alcança os céus. Dolan, no entanto, permanece impassível e usa sua força para desferir um golpe de baixo para cima, dissipando o ataque com facilidade. O demônio começa a rir, admitindo que nunca esperava que alguém na Terra pudesse anular seu ataque supremo. Dolan o encara e diz que não está lutando para entreter ninguém. Contudo, sua atenção continua a se desviar para as garotas, que enfrentam o outro demônio. O quarto demônio percebe que Dolan não está lutando com todo o seu potencial, preocupado em proteger aqueles ao seu redor. Por isso, decide mudar as regras do confronto para torná-lo mais interessante. Ele declara aos elfos que agora só tem duas escolhas: lutar contra os demônios e perecer, ou se render e viver sob seu domínio. Ele avisa que ele e seus aliados atacarão a vila novamente em 3 dias e que, até lá, os elfos devem tomar uma decisão. Antes de partir, ele chama os outros 3 demônios, dizendo que já lutaram o suficiente por hoje. Jiren diz a Cel que mostrar misericórdia ao inimigo é um pecado maior do que a derrota, enquanto Jord promete a Cris que nunca esquecerá a humilhação que sofreu em suas mãos. Ao se retirar, Rafia sobe nas costas de Jord e ameaça Diodora, prometendo atormentá-la até que ela implore pela morte da próxima vez que se encontrarem. Diodora jura que vingará seus amigos. De volta a Dolan e ao quarto demônio, ambos prometem lutar com toda a força e sem misericórdia após os 3 dias. O demônio ri enquanto voa para longe junto com seus aliados, parecendo ter percebido a verdadeira identidade de Dolan. Assim que desaparecem de vista, Cel corre até Dolan e o abraça, quase chorando, perguntando se ele está bem. Ele a tranquiliza, dizendo que está completamente ileso, e então pergunta se ela se machucou. Cel responde que está bem, e logo Cris aparece, afirmando que também não foi ferida, embora ninguém tenha perguntado. O grupo segue para a casa do chefe da vila, Jill, que os aguardava junto de seus amigos. Jill, que já ouviu sobre a batalha, agradece a Dolan e as garotas por ajudarem a proteger a vila. Ele então se apresenta, assim como seus amigos, Vak, o lobisomem, e Ali, uma aracne. Jill comenta que, dado que essa ameaça é maior do que suas tribos podem lidar, eles decidiram buscar conselhos e ajuda das pessoas no reino.